Saravá macumbeiro, tudo bem? Aula importante, uma aula de mapeamento do seu corpo para a sua casa. Eu já comentei um pouco de forma superficial, agora está na hora de aprofundar. Para entender o conceito que eu vou usar, eu coloquei algumas representações físicas, né? Então esse pequeno oratório, que está vazio, vai representar a sua casa. Nosso amigo Zé Pilintra, que está aqui, vai representar você. E a vela eu vou usar daqui a pouco. Quando eu faço essa junção, tá? Fica até bonitinho o seu Zé aqui dentro. Quando eu faço essa junção, existe um processo simbiótico. Quero que você pense. Você se alimenta na sua casa, você dorme, você passa no mínimo 8 horas lá. Então, imagine energeticamente que, de certa forma, vocês se tornam um. Vamos fechar seu Zé aqui dentro. Vocês se tornam um e essa energia, ela começa a gerar situações, tanto positiva quanto negativa. Como é que eu faço para saber se essa energia que está sendo gerada é positiva? Ao estar em casa, você sente conforto, segurança, tranquilidade, você consegue baixar a bola, você consegue diminuir a sua frequência. Volto a falar, o que adianta eu bater vela toda semana para Orixá, para Pombagira, para Exu, se as relações internas não estão sendo tratadas? E eu quero que você pense o seguinte, você é como se fosse um combustível para a sua casa. E agora é o momento de avaliar a qualidade dessa gasolina, desse álcool, desse etanol ou desse álcool adulterado. Então o que eu quero que você entenda? Situações corporais vão impactar a sua casa e automaticamente a sua casa vai devolver essa energia para você. Então os aspectos positivos foram citados, os aspectos negativos, inquietude, desconforto, aquela sensação de eu estou em qualquer lugar, mas aqui não é minha casa. É claro que existem alguns fatores para isso. Problema com a família, problema de relacionamento, mas aqui eu estou me referindo ao ambiente. Porque existem pessoas que mesmo não tendo conflitos, eu conheço gente que mora sozinha, mesmo não tendo conflito, mesmo conseguindo decorar a casa, deixar a casa linda, maravilhosa, energeticamente, existe uma inviabilidade. Isso já nos faz pensar que não é só a questão da estrutura física, é a questão da estrutura energética e da estrutura simbiótica. Então, perguntas como a limpeza da casa, o não acumulado, o evitar o excesso de animais de estimação por causa da sujeira, porque se você tem mais de 5 bichos, a hora que você terminou de limpar já tem resíduo novamente. E uma coisa muito importante, o que eu forneço para o meu corpo, eu forneço para casa? Então mais para frente no curso a gente vai falar de banhos, ofertas, oferendas, defumações. O que eu faço para mim, eu faço para casa? Eu lembro de tratar a simbiose da casa, isso energética e espiritualmente falando. E quando eu vou para a parte física, que parte do meu corpo dói, que também representa a casa? Aí vamos imaginar, né? Vamos captar seu Zé de novo, para não derrubar ele. Vamos imaginar que a projeção da casa é a minha projeção. Cabeça, tórax, membros, pernas, pés, base, coluna. Então o que será que dói em mim, que talvez também esteja doendo da casa? Aí a gente vai para a parte física também, aquela infiltração, aquela luz que está piscando, que sempre te irrita, e você promete que vai trocar e você não troca. Aquela sujeira, aquele acúmulo de material, aquele acúmulo principalmente de coisas que poderiam estar sendo dispensadas. E eu vou te dar uma dica. Devo guardar ou devo me desfazer? Se o teu primeiro pensamento for assim, um dia eu posso usar, você deve se desfazer. Mas Jorge, você deve se desfazer, porque senão você começa a se tornar um acumulador e imagina que se aqui eu tenho acúmulos físicos, aqui eu começo a ter acúmulos energéticos.
o que vai propiciar mais doença, o que vai desencadear mais problemas e mais situações. Aí você tá lá acendendo vela, fazendo oferenda, tá pedindo e fala, nossa, mas aí eu durmo, aí eu me sinto mais pesado, aí acaba tendo pesadelo, aí quer acreditar que o pesadelo é porque estão fazendo macumba para você. Ó o macumbeiro aí fazendo macumba para você. O básico não está sendo feito, o excesso não está sendo tirado. Isso vai de roupas que não te servem mais ou nunca vão servir, até objetos. Eu tenho aqui um papel que era da minha época do colegial. Mas, Jorge, é uma lembrança. Ok, é um acúmulo. Acumulou fisicamente, uma hora se torna. A não ser que você seja uma pessoa extremamente organizada, isso vai estar guardado, sem estar criando um montante. Mas de resto, a hora que você pega para ver, 80% das coisas que você guarda você não usa. E 90% delas você não vai usar. Então esse peso energético. Então, passando para a parte de banhos, a hora que eu falo em banhos, defumações, em ofertas, oferendas, eu vou ensinar uma coisa muito bacana para vocês. Um bandista ele tem neura, né? O que eu ofereço para a entidade, o que eu oferto para o orixá. E tem uma coisa que ele pode fazer todos os dias e ele não faz, que é a oferta do que ele come. A oferta do que eu como, a oferta do meu café da manhã, do meu almoço, da minha janta, pode ser oferendado a qualquer um, mas a gente vai ver isso de forma prática. Só que aí existe a questão também, que a gente vai ver de forma prática, as oferendas da sua casa. A sua casa, ela se torna um ser vivo, que tem memória, que são as suas, que tem lembranças que são as suas, que tem sentimentos que são os seus. E eu te pergunto, como anda o sentimento da sua casa? A pergunta é, como você está se sentindo? E muitas vezes, quando você consegue quebrar um padrão e fazer uma mudança, a casa ela ainda fica impregnada. Tanto que quando você muda para um lugar, algumas pessoas me perguntam, né, até de uma forma mais terapêutica, o que eu faço? Defumo, limpo, pinta primeiro. Pinta. A tinta ela tem um poder muito, muito, muito impressionante por causa da química dela de acabar com larvas astrais, de reduzir formas, pensamentos, de reduzir miasmas. É claro, né? Não estou falando daquela casa que virou uma cena de terror, que morreu gente, que teve fatalidade, mas os casos mais moderados e tranquilos, pintar a casa resolve. Mas Jorge, eu vou ter que gastar dinheiro. Eu vou te contar um segredo. Ou você investe para melhorar, ou você gasta só para fazer manutenção meia boca. E quando você gasta fazendo manutenção meia boca, que nem resolve o problema e nem te ajuda energeticamente, você gasta mais. Então muitas vezes é melhor se organizar para fazer um projeto, para falar, olha, nem que eu faça uma parede de cada vez, mas vou fazer. Então precisa ter essa realidade, precisa ter essa tranquilidade, precisa ter esse start. O seu corpo impacta a sua casa impacta você. A mesma coisa, troca de colchão. Ali o teu colchão é teu fiel depositário das suas energias, dos seus sentimentos, das suas emoções. Aí você tem um dia assim que vai melhorando, aí você faz um banho, acende uma vela, reza, faz uma meditação, cuida do seu ori, melhora, aí vai lá e deita na cama à noite. Aí a cama tá como... Aí sente como se tivesse mãozinhas que não estão te puxando de uma forma confortável. Nas nossas práticas, vou passar recomendações, o que usar na cama, né? O que borrifar. Gente, tem coisas para quem consegue, tá? Eu sei que algumas estruturas de casa são impossíveis, mas com esforço até dá. Colocar o colchão no sol, colocar travesseiros no sol. O sol, principalmente o sol de pico, ele se torna uma verdadeira bateria para essas coisas, queimando literalmente outras. Então, é esse conjunto de práticas que a gente vai modelar a hora que chegar em oferta, oferenda. Eu vou ter que falar para você, vou ter que falar de cada linha, vou ter que falar da casa, principalmente. Mas agora essa aula, ela é o quê? Um mapeamento. Eu quero que você faça um desenho, não precisa pegar coisas assim fisicamente, você pode fazer isso no papel.
que você vai dividir esse papel no meio e vai correlacionar coisas que você sente, sentimentos pesados, emoções pesadas, e você vai correlacionar na casa. Essa tristeza que eu sinto aqui, poxa, será que pode ser aquelas 3 caixas guardadas que eu prometi mexer desde o Natal de 2010? Pode. Pode sim. E tenha tranquilidade de fazer a liga. Fala, Jorge, mas e aí, depois que eu correlacionei, comece o processo de cura. Ah, é aquela parede que está com aquela umidadezinha que se passar um vedante resolve? É aquela parede que eu não pintei? É aquele fio que está com curto que eu desliguei? É aquela lâmpada da cozinha que está piscando e eu não troquei? Faça. Sai mais barato fazer, sai mais caro para você, fisicamente, emocionalmente, energeticamente e financeiramente, não fazer. Então faz essa tabelinha. Eu coloquei a vela aqui para lembrar, né? Imagina que a vela aqui é um ato simbólico ofertatório. Então eu vou ter que mudar algumas práticas para, ao oferendar uma entidade, eu preciso honrar e oferendar o local onde essa entidade é acolhida, que no caso é a minha casa. Cura a sua casa para se curar. Se cura para curar a sua casa, mas tenha clareza. E é claro, o pessoal que tem gato, cachorro, acaba ficando chateado comigo. Eu já tive muito bicho em casa, muito assim. Chegou uma época eu tinha, na época do Luase, a coruja, eu tinha o Luase, eu deveria ter umas 16 cobras, umas 12 caranguejeiras, né? Gosto estranho, já tive cachorro nesse período também. E eu falo para você, é uma batalha. Esses animais ainda têm uma particularidade, como eles comem a cada 15 dias, eles defecam a cada 15 dias. E aí defeca, a urina tudo junto, você vai lá e tira na hora. Mas mesmo assim, então eu não estava assim isento, né, a esse poder contaminante, lembrando que urina principalmente tem amônia. Amônia, se você não souber usar para limpeza, se torna pesado, se torna tóxico para o ambiente também. Ah, mas Jorge, meus gatos, meus cachorrinhos, tá tudo bem. A relação amorosa, emocional que você tem com o bichinho, ok. Mas precisa ter clareza. Aonde tem excesso de sujeira ou sujeira que você não dá conta de limpar, você terá pesos espirituais, energéticos, que não adianta bater vela para preto velho, para caboclo, para boiadeiro, para Exu, para Nicolau, para São Martim, não adianta. Não adianta. Aí você se torna totalmente responsável para lidar com essas coisas. Faz o seu mapeamento, olha essa tabela, essas 2 colunas e vê o que você pode começar a trabalhar. Você vai descobrir que pesos, cargas e emoções estão inseridas nesse processo simbiótico. Cura sua casa para se curar. Fechou? Saravá.